Olá, bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma transmissão do nosso culto em direto da comunidade Oasis aqui pelo Facebook. É um prazer tê-lo conosco. E se você quiser compartilhar deste culto com os teus amigos e cultuarmos juntos, aperte aí no botãozinho compartilhar para que mais e mais pessoas possam ter esse momento e esse encontro com Cristo aí onde você está. Nós somos gratos pela tua presença aqui conosco e queremos que esse momento seja de fato dedicado a Deus em louvor e adoração, porque só Ele é merecedor. Por isso agora nós vamos ouvir um prelúdio e gostaria que você se preparasse para esse culto dessa manhã. Toda honra e toda glória pertencem a Deus. E é isso que nós vamos declarar nessa manhã. Bênção e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Adorai ao Eterno.
reinará. Reinará sobre toda a terra. Cantará o eterno Deus. Não há como a sua palavra. Cantará o eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvores serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Amém. Toda língua confessará sua grande glória e todo joelho se dobrará diante dele um dia. Mas para que isso aconteça, essa missão foi nos dada, foi nos concedida pelo nosso Deus. Cabe a você, cabe a mim. Temos o privilégio de falar do amor desse Jesus a todos os povos, línguas e nações, para que o reino de Deus realmente seja estabelecido neste lugar, aí na sua casa ou à sua volta, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Deus espera que você seja o canal de bênção e um canal de evangelização na vida das pessoas que te rodeiam, e que de fato através de você, esse reino possa ser estabelecido. Todas as tribos, povos e raças um dia irão louvar esse nome. Esse é o nosso desejo. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Esse Jesus presente aqui. Reunidos comprados desde multidão, irão te louvar. Todo escolhido no teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nos cabe por dedicar oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida toda pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém.
Olá, bom domingo e é bom estar convosco outra vez, mesmo online. Mas é privilégio de partilhar a mensagem convosco e isso não é só para vocês, também é para mim, é para todos. Então, esta manhã quero agradecer mais uma vez o Mário pelo louvor que acabamos de participar. O louvor não é só ouvir, mas é mesmo nós que somos filhos de Deus, é um prazer de participar em agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ao longo das últimas semanas temos falado muito sobre as bases da igreja, a palavra de Deus, que é mesmo a base, Cristo é a cabeça da igreja que está vivo, e é assim importante, muito importante, que Ele venceu a morte. E por isso eu posso crer no amanhã, porque eu sei que o meu Redentor vive. E isso nos leva de salvação através, ou seja, pela graça do Senhor, mediante a fé. E isso leva-nos daquele exemplo que Jesus deixou de fazer discípulos, ou ir anunciar boa nova. Aqui, semana passada, ouvimos sobre o dever da igreja é missões. Missões é o quê? Missões é convencer, ou seja, partilhar da mensagem com os outros que ainda não conhecem, neste caso, quem nós conhecemos como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a ordem daqui, que Mateus 28, 19 e 20 diz: ir, pregar, batizar e ensinar. E hoje eu quero falar sobre alguns aspectos não vai ser a mesma mensagem que ouvimos semana passada, mas aqui várias palavras e para que todos nós possamos entender a mensagem. Aqui 4 palavras importantes. Ir. O texto original de ir é enquanto estás a caminhar. Não é alguém parado de repente ouvir a ordem de Cristo, levante-se e começa a fazer. Não, diz enquanto estás a caminhar, já deves fazer isso, ok? E não é para só o pastor, é para toda a igreja de fazer. E aqui a próxima palavra é pregar. Que nós na igreja achamos que isso é só o pastor. O pastor que tem só o papel de pregar. Mas quando olhamos para o texto, e o significado mesmo dessa palavra é a palavra mais traduzido é anunciar. Porque quando Jesus estava a falar com os discípulos, não estava a falar com pastores, ele estava a falar com discípulos, seguidores dele. E tu e eu que somos filhos de Deus, somos seguidores de Cristo. Então isso, ir, anunciar, é para nós mesmo, hoje em dia. A Bíblia é a palavra de Deus viva. Não só há 2000 anos atrás, mas também fala para todos nós hoje em dia. Ir, anunciar. E aqui, anunciar o quê? Anunciar de... Pronto, isso onde é que eu queria chegar. A mensagem de hoje é o que é que devemos anunciar. Porque ouvimos da palavra de Deus, Cristo a cabeça, a graça, a fé, para a glória de Deus, tudo isso, mas anunciar o quê? Qual é a mensagem da igreja? Qual é a mensagem de Deus? O Evangelho. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele foi chamado para anunciar e pregar o Evangelho. E em Romanos 1:16 ele disse que não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque a salvação, poder de salvação para o judeu e o grego, ou seja, para todos. A salvação é para todos. E é interessante aqui, quando comecei de ler isso e lembrar-me de uma coisa que eu também queria aqui partilhar convosco. Interessante a ordem que Jesus falou: ir, anunciar, batizar, ensinar.
Ir é, como já vos disse, enquanto estás a caminhar, anunciar, e não é, amigos, não é ir batizar e depois anunciar. Interessante, não é? Ir anunciar o quê? O Evangelho. E o Evangelho, o que é o Evangelho? Tu e eu temos problema diante de Deus, porque somos pecadores. Diz Romanos 3:23 que todos nós somos pecadores e estamos fora da glória de Deus. Então nós temos problema que não somos capazes, não somos insuficientes para pagar a dívida com Deus. Certo? Como Adão e Eva desobedeceram a Deus, também nós desobedecemos Deus. Isso é falhar. Ou seja, aquele jogo que às vezes nós jogamos, dardos, que tem aquele ciclo, que tem lá os números e no meio tem o bullseye. E com dardos eu jogo e eu sempre quero marcar aquele bullseye. Pois eu quero vencer. Não sei se vocês gostam, eu gosto de vencer. Eu gosto de ganhar e sempre tento fazer bullseye. Mas sabe alguma coisa? Eu não sou capaz. Eu sempre falho. Às vezes marco, as outras vezes não. Nem os profissionais são perfeitos. E isso faz-nos lembrar que diante de Deus ninguém é perfeito. E diante de Deus santo e justo, tu e eu não temos acesso ao Pai com o pecado na nossa vida. Porque isso leva a separação entre nós e Deus. E quando ele falou, Jesus com os discípulos, e disse ir anunciar o quê? Anunciar boa notícia. Boa notícia. O Evangelho é mesmo a boa notícia de que o único Deus verdadeiro, o justo e gracioso Criador do Universo, olhou para homens e mulheres pecadores e ele enviou seu Filho Jesus, Deus na carne, para suportar a ira de Deus contra o pecado por meio de seu próprio substituto, morto na cruz, e para mostrar seu poder sobre o pecado e a morte na ressurreição do túmulo, para que todos os que abandonarem seus pecados e seus próprios desejos e confiarem somente em Jesus como Salvador e Senhor, sejam reconciliados com Deus para sempre. A boa notícia é que nós não somos capazes, mas há alguém que era e é capaz. Cristo Jesus, que veio até nós, viveu no meio de nós, e Ele sofreu, e Ele morreu e ressuscitou por ti e por mim. Anunciar é que Jesus fez tudo isso para não nos condenar, mas para nos salvar. E quando olhamos para este texto, outra vez, de ir e anunciar o quê? Anunciar que se provavelmente fazias alguma coisa, tal. Não, nada disso. Porque Efésios 2, 8 a 10, que já pregamos, é que somos salvos pela graça do Senhor, mediante a fé. Não vem de nossas obras para que ninguém se glorie. Ou seja, tudo que eu consigo fazer não é suficiente, nem tudo que tu possas fazer é suficiente. Então o problema da humanidade é que estamos separados de Deus e nós precisamos uma ponte, uma ligação entre eu até Deus. Ou seja, nós primeiro temos que entender que esse anúncios, essa boa notícia, é como eu, quando às vezes gosto de conduzir o carro e eu estou mesmo perdido e o homem não gosta. As mulheres podem testemunhar que os homens não gostam de perder direções. Mas quando mesmo estou perdido, que eu paro e pedir informações.
Eu pedir a alguém para me ajudar naquele mapa que eu estou a ver, o mapa, onde é que eu estou? E o primeiro ponto que todos nós temos que entender que é interessante que ele disse ir, anunciar, batizar. Não disse ir, batizar e anunciar. Por que essa ordem? Porque todos nós somos pecadores e nós só aceitamos, ou seja, somos filhos de Deus através o que é que Jesus disse? Quem crer em mim. Quem crê em mim. Então aqui a importância dessa ordem de ir anunciar o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo, que Ele foi nosso substituto. E Ele fez para nós daquilo que nós não éramos capazes de fazer. Ele agradou Deus pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. No teu lugar, no meu lugar. E aqui então é anunciar Jesus Cristo só. Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, eu sou uma verdade, eu sou uma vida entre os outros. Ninguém vai ao Pai senão por mim e talvez mais alguma pessoa. Mais uma caminho, mais uma imagem. Não, e ele mesmo disse, o plano de salvação é Jesus Cristo, ponto final. Só em Cristo que somos salvos. O Evangelho é mesmo a boa notícia que Deus olhou para os homens. Não foi nós que buscamos Deus, nem Arão buscou Deus. Foi Deus que buscou o homem. E Deus tinha um plano de salvação. Cristo Jesus, que às vezes nós, no nosso ser humano, nossa mentalidade, achamos que Jesus Cristo só existia há 2000 anos. Mas a mesma palavra de Deus que diz que Jesus Cristo já existia antes da criação do mundo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só um Deus. Não há outros deuses. Não há Deus mais alguém. É só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, o Criador, e todos três em um, a Trindade, que ensina que Deus nos criou. E Ele veio até nós na forma de ser humano. E Ele viveu uma vida perfeita. E Ele mesmo tomou o nosso lugar. Deus fez isso para ti e para mim. A boa notícia, então, é ir anunciar o quê? O Evangelho de Cristo. E que Cristo, no nosso lugar, Ele fez tudo isso para nós, diz Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando Deus na cruz. Jesus, quando estava pendurado na cruz do Calvário, diz em João 19, 30, está consumado. Está consumado? O que é que está consumado? O plano de Deus. Salvação. Então, ele diz em 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste cerrados.
Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Interessante. E pelas suas pisaduras. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou o preço. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Romanos 5, versículo 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio a juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Vou ler outra vez. Pois assim como por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos os homens para condenação, tu e eu, assim também por um só ato de justiça, Cristo na cruz do Calvário, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Interessante. Não é virá a graça. Diz, veio a graça. Não diz aqui sobre todos os homens para justificação que dará vida, mas diz sobre todos os homens para justificação que dá vida. Presente. E o que é que Jesus disse? Está consumado. Aqui veio a graça. Não virá. Veio. Está completo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Romanos 5, 8 e 9 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ordem de Cristo na grande comissão faz muito sentido. Ir anunciar que existe boas notícias. E a mesma palavra de Deus diz que quem é que possa ser salvo se nunca ouvir do Evangelho? Eu não posso, nem ninguém possa tomar decisão por si, nem por ti. A decisão de salvação não é que vem através de mim aos meus filhos. Mesmo que eu desejo que eles sejam cristãos, que eles seguem Cristo, eu não posso esforçar. Entendem? Ir anunciar que todos tivessem a oportunidade de ouvir a boa nova de Cristo Jesus, que Ele veio para nos salvar. Então, para ser salvo, ele tem que ser perdido. Lá está o nosso problema, amigos. Muitas vezes achamos que já somos cristãos desde bebés. Mas a palavra de Deus não ensina, nenhum texto diz que
batismo ou outro acto nos salva só a parte de crer em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que só depois de ouvir que podemos crer. E depois de crer, somos salvos. Zaqueu, quando desceu aquela árvore e ele aceitou Cristo na sua casa, não foi batizado, mas Jesus disse a ele: salvação chegou à tua casa. E a mulher que tocou mesmo a roupa de Jesus, e ele olhou para ela e disse: a tua fé já te salvou. Cornélio, em Atos capítulo 10, que o apóstolo Pedro mesmo chegou à casa desse gentio. E quando ele entrou à casa, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, Cornélio ajoelhou-se diante de Pedro e Pedro disse: não, para! Levante-te, eu também sou homem como tu. E ele começou a explicar sobre e anunciar, lá está, anunciar a mensagem de Cristo, a boa notícia de Cristo. E Cornélio e a família entregaram a vida a Jesus Cristo. E só depois que ele disse, o apóstolo Pedro disse: e agora que receberam o Espírito Santo, também devem ser batizados. Batismo não nos salva, porque a obra do Senhor está completa na cruz do Calvário. Não podemos acrescentar mais, não podemos fazer mais. Efésios 2, 8 a 10 diz: somos salvos pela graça, mediante a fé, e não de nossas obras, que ninguém se glorie. Se nós pudéssemos ser salvos através da água ou outras coisas, não faz sentido Jesus morrer na cruz do Calvário. E então, mesmo que ele disse está consumado, Jesus estava a mentir? Ou estava a dizer de verdade? Porque ele também disse: eu sou o caminho, a verdade. E a vida que eu quero vos dar é a vida com abundância. Agora, tudo isso que Jesus diz é aceitar ou não aceitar? Se é mesmo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, desculpem amigos, se é a palavra de Deus, é aceitar a palavra de Deus ou não é? Não é a palavra de Deus mais alguma coisa. Não é a palavra de Deus mais nossas tradições. Não é a palavra, o caminho. O ponto entre o homem e Deus é só um mediador: Cristo Jesus. E por isso ele diz: ir, anunciar, batizar. E não vice-versa: ir, batizar, anunciar. Se estou a falar contigo hoje e achas que já és cristão porque foste batizado quando eres bebê, qual foi a tua decisão nisso? Não tinhas a escolha. Alguém fez a escolha para ti, mas tu não fizeste a escolha para ti próprio. Jesus, quando olhou para a humanidade, quando ele mesmo falou com Nicodemos, disse a ele: tens que nascer de novo. Estás perdido. Precisas de ser achado. Precisas de um Salvador. E na nossa vida, porque já tive esta experiência com vários amigos que foram batizados, mas não querem seguir Cristo, não querem saber nada de Cristo. Isso não é cristão. Porque cristão é o pequeno Cristo que quer seguir Cristo. E isso é ir e anunciar. Eu quero anunciar quem é que eu já conheço. Não vou anunciar quem não conheço. E a falta, muitas vezes, de anunciar é porque é uma falta de relacionamento com Ele. Jesus Cristo, o Evangelho é boa notícia para ti e para mim, que Ele sofreu no meu lugar. E diz que quem crer em mim,
Não disse nada sobre água. O João Batista, quando pregava o arrependimento e depois que as pessoas entraram na água e foram batizados. Então, essa ordem faz todo lógico, todo sentido que eu, depois de ouvir a mensagem de Cristo e entendi que isso que Jesus fez, Ele fez para o Andy. E eu entreguei a minha vida a Cristo. E depois, agora eu vou explicar. Porque é que, então, batizar? A última parte é mais fácil de todos. Ensinar, sim. Ensinar tudo que Jesus nos tem ensinado. Porque o Mestre ensina e nós, como seguidores dele, queremos ensinar os outros, não a maneira que ele vive, mas quem é que vive em mim? Cristo. Eu quero que apontar os outros para Cristo, não apontar os outros para o Andy. E aqui é importante agora de entender que batismo é importante? É importante. Eu não estou a dizer que não é importante. É a obediência daquilo que já acabamos de ler. Ir anunciar e batizar. Deixe-me explicar. Imagina que aquela viagem que eu quero fazer daqui para os Estados Unidos, visitar meus familiares e tal, aquele senhor ofereceu o bilhete, eu aceito o bilhete. Sabe o que eu vou fazer quando lá chegar? Oh, Andy, como é que chegaste aqui? Não acham que eu não vou dizer quem é que me ofereceu? Claro. Daquilo que eu agradeço do meu coração, vou anunciar, vou publicamente dizer: olha, foi o Senhor que me ofereceu. Batismo, porque antes de Cristo estávamos mortos nos nossos pecados, nossas transgressões contra Deus. Mas Deus, quando Jesus morreu no nosso lugar, foi sepultado e Ele venceu a morte, para que nós também possamos vencer a morte, Ele que vive em nós. Então, como Ele foi sepultado e ressuscitou, batismo não é que traz salvação, não é que traz mais graça, porque a graça já veio, já ouvimos isso na Bíblia. E isso eu quero representar e quero publicamente mostrar o que aconteceu dentro de mim. Aquela ideia que quase todos aqui nessa cultura são fãs de um clube e tal, e meu coração só tem um cor, vocês já sabem, o meu coração. Mas a camisola que eu quero vestir-me é para mostrar publicamente o que é que está no coração. Não é que eu, obrigado a vestir-me na camisola que eu não gosto. Não faz sentido. Batismo antes de crer não faz sentido. Crer, ser batizado faz todo o sentido. Crer no coração e depois quero mostrar todos de qual clube que eu sou fã. Camisola mostra o que é que já está no coração. Batismo por imersão representa como Cristo morreu, eu também morri. E quando Ele voltou, ou seja, quando Ele venceu o túmulo, quando Ele ressuscitou, já não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Eu, debaixo da água, morto. Represento morto nos pecados, nas transgressões contra Deus. Mas agora ressuscitei como Cristo, porque Ele que me dá vida. Não é dará vida, Ele me dá vida.
batismo é um ato simbólico, não é que traz salvação, porque isso é Jesus na cruz mais alguma coisa. Mas Jesus disse na cruz, está consumado, já está. O bilhete já está pago. Nós que temos que entender, não somos suficientes e precisamos de alguém para pagar o nosso preço, nossa dívida, diz Colossenses capítulo 2. E eu perdoando todos os nossos delitos, todos. Não é que hoje eu estou salvo e amanhã não sei. Ele disse que todos nós, quando Ele pagou na cruz do Calvário e aceitamos o que Ele fez por nós, Ele nos perdoou de tudo. De ontem, de hoje e amanhã. E dá-nos direito de tornarmos filhos de Deus. Cristo não era filho de Deus só depois de ser batizado, mas já era filho de Deus antes de ser batizado. Então, por que Jesus foi batizado? Para mostrar ao mundo que ele estava a obedecer a vontade de Deus. E quando nós somos batizados por imersão, estamos a ser obedientes a Cristo. De mostrar, eu já não sou dono. Quem é dono do Andy é quem é que me comprou. Pelo seu sangue. Seu sangue. Que leva-me a outro acto simbólico na igreja que também há uma confusão, uma ideia errônea. Desculpem. É ceia do Senhor, a comunhão. A comunhão não é mesmo literalmente o sangue de Cristo. Não é literalmente o pão, porque é assim, Cristo sempre tem que morrer. E o mistério do Evangelho não é que ele existe no pão nem no vinho. O mistério do Evangelho é que Deus, Pai, veio até nós, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, como o apóstolo Pedro disse ao Cornélio, agora vive em mim. Já não vive Deus nos tabernáculos feito de pedra, mas vive em pedras vivas. Eu. Este é o mistério do Evangelho. Não é que Cristo não traz mais graça. Ele já nos deu graça, quem crer nele. Não por essa, mas tenha vida eterna. O pão simboliza o que é que Jesus fez na cruz do Calvário. 1 Coríntios fala, capítulo 11, fala que a noite que Jesus entregou aos discípulos de Páscoa, cada vez que toma, faz em memória de mim o que é que Jesus fez por nós. E cada vez que eu bebo o vinho, tomas pão, estás a anunciar. Um ato simbólico, seja batismo, seja ceia. Estamos a anunciar o que é que Jesus fez por nós e quem somos nós agora. Somos seguidores de Cristo. E quem é que tem direito de tomar ceia não é só o pastor, não é só o padre. Quem é que conhece Cristo Jesus tem direito à mesa do Senhor. E o pão sempre faz o Andy lembrar o sacrifício quando Jesus, o corpo de Jesus foi partido por mim. E o sangue de Cristo é nova aliança com a humanidade. Quem conhece Cristo sabe o significado do sangue. Redenção. E como Nicodemos, quando Jesus disse a ele, ó Nicodemos, tens que nascer de novo. E ele olhou para Jesus e disse,
A sério? Tenho que entrar dentro de minha mãe outra vez? Não. Tenho que nascer de novo. Não fisicamente, mas espiritualmente. E quem é que possa fazer isso na tua vida, na minha vida? É Jesus Cristo. Ponto final. Cristo disse ir, anunciar o Evangelho. E depois alguém ouvir o Evangelho e aceitar pela fé, que é batizado para mostrar ao mundo, agora ele pertence a Cristo. E a última parte agora faz muito sentido. Como eu estou a fazer convosco, como eu estou a fazer contigo, eu estou a ensinar. Não é a opinião do Andy, mas a palavra de Deus, que é para mim e é para ti. Igreja, o que é que nós devemos anunciar? O Evangelho. O que é o Evangelho? Cristo veio, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, para que tu possas ser reconciliado com Deus. E Ele fez isso porque Ele ama e quer um relacionamento pessoal contigo e comigo. Por isso Jesus disse: segue-me, segue-me, e eu vou vos fazer pescadores dos homens. Igreja, vamos anunciar, vamos anunciar. E o que é que vamos anunciar? O Evangelho, a boa nova de Cristo. E depois, quando alguém aceitar Cristo, é fácil. Eu quero obedecer quem é que deu a sua vida no meu lugar. Eu não tenho vergonha de ser batizado publicamente, porque eu fui publicamente crucificado para ti e para mim. Eu pertenço a Cristo. E tu tens a oportunidade hoje de aceitar daquilo que Jesus fez para ti. E nada mais, nada menos. Está consumado. Está completo. A resposta agora do Evangelho é assim. Tu tens a oportunidade de aceitar ou não aceitar. Mas anunciar é anunciar e dar a oportunidade de alguém responder. Tu em casa também tens a oportunidade de responder, não ao Andy, mas a Cristo que está a chamar para ti. Hoje é dia da salvação. Uma semana abençoada. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. De fato, como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas necessitam ouvir falar do amor de Jesus através da tua vida. Que você seja esse canal de evangelização e de louvor e de adoração ao nosso Deus. Que você realmente possa partilhar desse amor com aqueles que estão à sua volta. Cristo veio até esse mundo e demonstrou esse amor lá naquela cruz, para que você e eu pudéssemos ser salvos por Ele. Portanto, e Ele nos deu essa missão agora de levar esse Jesus que transforma vidas, que nos dá esperança para tantas pessoas. É isso que nós vamos cantar agora. Todos necessitam de graça e esperança, de um amor que só Jesus pode dar.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. você tenha uma boa semana e que Deus te abençoe. Que você brilhe nesse mundo e mostre a luz de Cristo que há em ti, para que mais e mais pessoas possam conhecer a Jesus através de você. Deus te abençoe.